Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá, o meu nome é Giuseppe. Hoje eu irei contar um caso muito bizarro que aconteceu comigo no ano de 1995. Atualmente eu tenho 48 anos de idade, mas na época eu tinha entre 19 e 20 anos. Sempre passei por situações sobrenaturais até os meus 26 anos de idade, mais ou menos. Eu vi espíritos com frequência e sentia a presença de seres se aproximando de mim. A minha família tinha uma fazenda e pouco íamos para lá. Quando íamos, nunca dormíamos. O meu melhor amigo Silvio, que infelizmente hoje em dia é falecido, e eu éramos fascinados por biologia e viajávamos sempre para muitos lugares em busca de animais silvestres para fotografar e observar. Certa vez, meu amigo e eu resolvemos passar uma semana na fazenda da minha família. Naquela época não havia energia elétrica e a casa não tinha nada dentro, apenas redes para a gente dormir. Em volta da casa havia uma área de 24 hectares de mata fechada e preservada, e também havia uma nascente de água mineral. Meus irmãos mais velhos nos levaram da capital Salvador até o município de Santo Antônio de Jesus, a 160 quilômetros de distância. A partir desse município, eram mais 14 quilômetros até a fazenda. Assim que chegamos na fazenda, nos acomodamos, e nos primeiros dias foram bem tranquilos e proveitosos. Entrávamos na mata explorando e fotografando todos os tipos de animais e plantas. Em um desses dias, resolvemos então visitar a casa de Dona Arcanja, que ficava mais ou menos a uns 200 metros da nossa casa. Sob a luz de um candeeiro, nos reunimos e conversamos bastante. Quando foi lá pelas 10 horas da noite, um rapaz apareceu na janela. Era um rapaz muito estranho, mas muito estranho mesmo. Ele tinha características meio femininas. Ele tinha unhas compridas, era bem magro e tinha os olhos muito expressivos que brilhavam. Ele era de pele negra e tinha os olhos muito claros. Ele me lembrava até uma pessoa andrógena. Na hora, eu tive uma forte intuição, pois eu sentia uma energia diferente vindo dele, pois quando ele falava, sempre dizia coisas negativas sobre Deus. Eu não tenho religião específica, mas aquilo me incomodou muito e me causou uma sensação muito estranha. Uma coisa que me chamou muita atenção também é que ele era o único que não entrava na casa. Ele ficava na janela escorado e conversando. Eu nunca me esqueci daqueles olhos dele. E quando deu as 11 horas da noite, eu chamei o meu amigo para irmos embora. E lá fomos nós pela estrada, na maior escuridão, com apenas a luz dos candeiros. Apressamos o passo e chegamos na propriedade e, em seguida, fechamos a cancela e entramos em casa. Já estávamos dormindo, quando de repente, nós dois acordamos com um rosnado monstruoso. Não é exagero, eu juro. Era algo que eu nunca ouvi na minha vida. E olha que de bicho eu entendo muito. Era um rosnado estranhamente alto e grave. Parecia até um monstro de filmes de terror. E de repente tudo parou. Eu estava com o facão em mãos. Já o Silvio estava completamente paralisado na rede dele.
dizendo que não conseguia mexer um fio de cabelo sequer. Foi então que os rosnados voltaram e realmente estava dando medo. Porém, do nada, os rosnados pararam novamente e quando eu achei que finalmente teríamos um pingo de paz, seja lá o que fosse, ouvimos então batidas por todas as partes, portas, janelas e telhados, sem contar que algo arranhava as portas. Vendo toda aquela situação, eu olhei para o Silvio novamente e disse: Silvio, se essas coisas entrarem aqui, seja lá o que for, com certeza iremos morrer. O Silvio continuava paralisado. Éramos céticos em relação a Deus, mas naquele dia eu comecei a orar o Ave Maria e o Pai Nosso com os meus olhos completamente fechados. E como num passe de mágica, tudo parou. Não sei dizer quanto tempo durou, mas pareceu uma grande eternidade. Chegamos a pensar na possibilidade de ser um bando de animais, mas pela experiência que temos, sabíamos que não seria possível bater em todas as portas, janelas e telhados de uma única vez, sem contar que estava rosnando e o rosnado era tenebroso. Só podia ser um evento sobrenatural. Como não havia celular nem telefone fixo na fazenda e nem mesmo um orelhão para podermos nos comunicar, fiquei pensando comigo mesmo: como seria a nossa próxima noite, pois ainda faltavam alguns dias para os meus irmãos nos buscarem. Voltamos a deitar, mas eu não consegui mais dormir, quando de repente eu vi uma luz muito forte entrar por debaixo da porta da nossa casa. Na hora eu pensei: agora é o fim. Porém, a voz que eu ouço chamando era uma voz bem conhecida. Era a voz do meu irmão. Mas o trauma foi tão grande que eu acabei duvidando e fiquei pensando se não era alguma criatura imitando a voz dele. Aí, quando ele me xingou, eu vi que era o meu irmão. Em seguida eu abri a porta. Eu nunca fiquei tão feliz em ver os meus irmãos ali. Eu olhei para eles e falei que ainda faltava alguns dias para me buscar. E por que vieram agora? E eles disseram: o nosso pai mandou a gente te buscar. Já eram umas 4 horas da madrugada. Eles estavam no bar com meu pai e de lá pegaram a estrada de Salvador e vieram nos buscar. Isso foi realmente incrível. Eu não sei se o meu pai sentiu algo, só sei que tínhamos uma ligação muito grande. Infelizmente ele acabou falecendo em junho desse ano e nunca mais eu voltei a dormir naquela fazenda. Voltei lá por algumas vezes, mas nunca sozinho. Em 2014, a minha mãe vendeu aquela fazenda. Já o meu amigo Silvio acabou falecendo em 2010 durante a Copa do Mundo. Ele era um grande biólogo, tinha concluído o mestrado sobre a migração do falcão peregrino dos Estados Unidos e Canadá para Salvador e já estava se preparando para o doutorado. Nós sentimos muita falta dele. E há outras situações sobrenaturais, mas vou contar em outro momento. Eu desejo a todos uma boa noite. Olá, o meu nome é Maria Cardoso. Atualmente eu tenho exatos 50 anos de idade. Moro em um município do Maranhão chamado São Luís dos Afogados, onde fica a minha casa e os meus pertences. Atualmente eu moro em um lugar tranquilo, mas nem sempre foi assim. Houve uma fase bastante obscura quando vivemos em uma propriedade rural, trabalhando como caseiros, eu, meu marido e os nossos 2 filhos. O lugar não era ruim. A casa era espaçosa e ideal para as brincadeiras das crianças. No entanto, era muito isolado e qualquer necessidade nos obrigava a percorrer uma grande distância. O mercado, a escola, a farmácia.
tudo ficava muito longe. Se alguém tivesse uma dor de cabeça, por exemplo, tínhamos que pegar o carro e percorrer por vários e vários quilômetros até a farmácia mais próxima. Na propriedade, havia uma casa grandiosa de 2 andares, repleta de quartos e janelas altas. Essa casa era usada apenas uma vez por mês, sempre no último final de semana, quando o proprietário, o Dr. Romano, vinha visitar o local com a sua família. Nós morávamos em uma casa menor no fundo dessa linda propriedade, mas também era muito confortável. Na mansão, haviam móveis e objetos que precisavam ser limpos diariamente. Tínhamos que varrer e tirar a poeira, mantendo tudo como se alguém de fato vivesse ali. Normalmente, eu realizava esse serviço sempre com os meus filhos por perto. O meu marido cuidava do jardim, plantava roseiras e cuidava das grandes árvores que lá se erguiam. Ele também cuidava dos 2 enormes cães que tinham na fazenda e que eram soltos toda a noite para vigiar a propriedade. Agora que eu expliquei a minha rotina, vou contar o motivo pelo qual tivemos que abandonar esse lugar. Em um certo dia, enquanto eu estava com um dos meus filhos limpando a casa, nessa época ele tinha 6 anos de idade, pois o mais velho estava no centro da cidade fazendo compras com o pai. Eu estava na cozinha quando, de repente, o pequeno sumiu. Comecei a chamá-lo, mas ele não respondia. Foi quando eu comecei a ouvir vozes que vinham do andar superior da casa. Na hora eu fui bem devagar. As minhas mãos tremiam com muito medo, pois eu pensava que pudesse ser alguém querendo fazer algum mal a gente. E ao chegar lá, eu vi o meu filho com uma enorme boneca. A boneca era quase do tamanho dele. A boneca pertencia a uma das filhas do Dr. Romano e costumava ficar no quarto das meninas quando a família nos visitava. No entanto, havia algo estranho. Se não havia ninguém ali além de nós, de quem eram as vozes que eu ouvi? Perguntei com quem ele estava falando. Ele disse que era com a boneca. Ele disse que a viu de pé no topo da escada e que a boneca disse que queria brincar. Eu fiquei chocada e repreendi por inventar essa história. Saímos de lá imediatamente e voltamos para nossa casa. Quando meu marido retornou, contei o que havia acontecido e ele chamou nosso filho para conversar. Ele achou que o nosso filho estava apenas imitando a voz da boneca. Naquela noite, já deitada para dormir, eu comecei a ouvir uma voz de uma criança cantando do lado de fora. Fui até o quarto dos meninos e eles estavam dormindo. Então quem estava cantando aquela música? Acordei então meu marido e nós 2 ouvimos a voz. Ele abriu a porta da nossa casa e lá estava a boneca sentada entre a nossa casa e a mansão. Chocados, sentimos uma sensação que misturava medo e arrepios, uma fraqueza nas pernas difícil de descrever. Meu marido pegou o querosene, jogou e ateou fogo. Ficamos observando enquanto ela queimava, até virar apenas um pedaço de pano preto. Nos dias seguintes, a estranheza continuou. Enquanto eu varria a casa grande, as crianças brincavam na frente com uma bola. Foi quando o mais velho parou de brincar e apontou para cima da casa. E lá estava outra boneca sentada na janela e olhando para eles. A partir desse ponto, as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Uma noite, enquanto fazíamos uma pequena fogueira, vimos uma sombra se arrastando pela parede da casa grande. A sombra se transformou em uma criatura e entrou na casa. O meu marido correu para proteger os nossos filhos. E no dia seguinte, quando entramos na casa, encontramos os quartos revirados. Eram brinquedos espalhados por toda a parte, como se alguém tivesse feito aquilo. Decidimos então irmos embora, pois não podíamos arriscar a segurança dos nossos filhos.
Então contamos tudo ao doutor Romano. Ele acabou confessando que sabia da presença de algo estranho na casa, pois as terras haviam sido um antigo cemitério. Ele aceitou nosso pedido de demissão e nos ofereceu dinheiro suficiente para comprarmos um terreno e construir uma casa para os nossos filhos. Às vezes eu me pego pensando no que vivenciamos naquela propriedade, e sempre que conto para alguém, ninguém acredita. Só eu e o meu marido sabemos o que vimos e ouvimos naquelas noites. Se Deus existe, o diabo também, pois aquelas coisas lá, sem sombra de dúvidas, eram malignas. Tudo ocorreu na década de 1970. Dona Benedita é filha de escrava com índio. Ela contava que a sua mãe havia se apaixonado por um índio e quando ela engravidou, ele tentou fugir, mas foi pego a laço no meio da mata e o trouxeram de volta para assim poder realizar o casamento. Dona Benedita foi nascida e criada nas proximidades do Morro Ipanema, em uma antiga casa à margem do rio Iperozinho. E ela cresceu ouvindo as histórias do Saci, Boitatá, lobisomem, entre outras que deixavam qualquer pessoa de cabelo em pé. E entre elas escolhemos a história do Boitatá, que em 1560 registrou o padre José Anchieta. Há também outros fantasmas nas praias, que vivem a maior parte do tempo junto do mar e dos rios. O Boitatá é o mesmo que dizer coisa de fogo, o que é o mesmo como se dissesse que é todo de fogo, e não se vê outra coisa senão uma bola cintilante flutuando, o que acomete rapidamente aos índios e mata-os, como os curupiras. E o que seja isso, ainda não se sabe com certeza. Existem muitas crenças a respeito do Boitatá em cada região do Brasil, e ela é contada de um jeito diferente. Por exemplo, no sul do país, ela é contada que o Boitatá é uma enorme cobra de fogo, ou de luz, e possui 2 olhos grandes. Essa cobra também pode se transformar em vara de fogo, para castigar aqueles que incendeiam a mata. Na região leste do país, conta-se que o Boitatá era, na verdade, 2 compadres gananciosos, que brigavam muito porque um queria ser melhor do que o outro, e praticavam muita maldade, porque tinham inveja da felicidade de outras pessoas. E se alguém entrasse em suas propriedades e fossem capturados, tinham suas unhas arrancadas, os olhos perfurados e a língua cortada, ou eram marcados com ferro quente, daqueles mesmos que se usam para marcar o gado. A história conta que após a morte dos compadres, seus espíritos ficaram vagando entre as matas na forma de 2 bois selvagens, e quando se encontravam, chocavam-se contra o outro com tanta força que expelia bola de fogo, que queimava tudo nos seus arredores. E há quem diga que quando aconteciam aqueles encontros, a luz que era liberada por aqueles espíritos podiam ser vistas a quilômetros de distância, talvez pela posição onde se encontravam, que era sempre no alto de alguma colina. Era o que favorecia para que eles fossem vistos. Todas as pessoas que se aproximavam daquelas bolas de fogo ou tinham a infelicidade de se encontrar com elas, corriam o grande risco de serem mortas ou ficarem cegas e mudas, ou até mesmo terem as suas unhas arrancadas. Dona Benedita contava que toda a alimentação da sua casa era retirada da própria terra onde viviam. A terra era muito fértil e havia muito espaço para plantar e criar porcos e galinhas. Quem produzia mais podia vender para os comerciantes da cidade, que vinham até o sítio para comprar, ou quando não vinham, os próprios moradores levavam seus produtos alimentícios até os armazéns mais próximos, que ficavam quase 10 quilômetros de distância. Muitos saíam cedo com suas carroças carregadas
e só voltavam quando a noite estava se iniciando. Nem sempre eles conseguiam negociar rapidamente os seus produtos, e muitas das vezes era preciso ficar o dia todo em algum vilarejo, vendendo e comprando. Na cidade, eles compravam sementes, remédios e tecidos para a produção de suas roupas, e todo esse trabalho ficava a cargo dos homens, pois as mulheres poucas vezes iam até a cidade, e quando iam, estavam sempre acompanhadas de algum parente, pois o trajeto era longo e não era seguro para as mulheres ficarem sozinhas naquela estrada. Já as crianças também muito pouco iam até o povoado, devido ao difícil trajeto. Poucas crianças aprendiam a ler e a escrever, pois não tinham condições de frequentar alguma escola por causa da longa distância. A região onde viviam é até hoje ladeado pelo Morro Ipanema, em Iperó, no interior paulista. Dona Benedita contava que quando criança, durante a noite, ela olhava pela fresta de sua janela do seu quarto e via os clarões iguais aos de bola de fogo. Ela não sabia dizer direito se aquelas bolas estavam brincando, pois existia um movimento entre elas, como se estivessem em um balanço. Elas iam para frente e para trás, subiam e desciam, e quando se tocavam, o brilho ficava mais forte. Ela lembra que numa noite as luzes se aproximaram tanto de sua casa que dava para ver os seus raios passando pelas frestas dos telhados, portas e janelas, mas ninguém da casa se atreveu de ir lá fora para ver o que era aquilo. E diante da casa existia um terreiro bem grande, e para quem não sabe o que é terreiro, era o lugar de terra batida onde eles usavam para espalhar sobre o sol a colheita de feijão, para secar e depois iam malhar, que no caso era bater com varas para retirar o feijão das vagens. E naquela mesma noite no qual apareceram as luzes, havia ficado no terreiro um monte de palha de feijão, que aparentemente foi tocado pelo suposto boitatá. E quando amanheceu, todos viram que as palhas haviam sido sapecadas por alguma chama, e só não incendiou por causa do sereno que havia caído e umidificou tudo que estava lá fora. Aquilo não foi feito por alguma pessoa, pois ninguém conseguiria fazer aquelas marcas com fogo, e se alguém espalhasse um galão de querosene sobre as palhas, todo o monte seria consumido. Então, no dia seguinte, notícias começaram a chegar de vários sítios vizinhos, que algo igual também aconteceu em suas terras naquela mesma noite. Houve um relato que em uma fazenda, alguns animais tiveram seus pelos queimados com algum tipo de ferro quente e foram marcados com sinais de círculos. Depois daquilo, os meses foram passando, e durante um tempo não houve mais nenhuma novidade lá naquele lugar. Na semana em que a Dona Benedita completaria mais um aniversário, os seus pais lhe deram dinheiro, e ela pôde ir à cidade, mas junto iria o seu irmão. Afinal, a distância era muito longa, e a Dona Benedita tinha somente 12 anos de idade naquela época. Chegado o grande dia, os dois irmãos seguiram de charrete até um vilarejo mais próximo, e depois iriam até o centro da cidade. Dona Benedita compraria o tão sonhado vestido rodado, que tinha um laço na cintura, e com estampa de flores. O vestido era bem bonito, mas aquele passeio não foi muito agradável. O seu irmão gostava de tomar algumas cachaças, e ele aproveitou a saída com a irmã para exagerar na bebida. E após ter dormido durante algumas horas no banco da praça, Benedito o acordou, pois estava ficando tarde, e a noite já estava bem próxima. Ela o ajudou a subir na charrete e tomar o caminho de volta. Estando eles a meio do caminho de casa, algo errado começou a acontecer com o burro que puxava a charrete. Alguma coisa o assustou. O burro balançava o corpo de um lado para o outro e se recusava de ir adiante. O céu estava estrelado
mas a lua ainda não havia surgido atrás dos montes. Dona Benedita estava com muito medo e, choramingando, desceu para ajudar o seu irmão na tentativa de fazer o burro retornar com a caminhada. Num instante, o burro saiu em disparada e quase atropelou os dois irmãos que estavam na frente dele. Benedita gritou completamente assustada e correu para abraçar o seu irmão, quando do meio da mata, faíscas como brasa brilharam na escuridão. Logo o irmão gritava desesperado: "Rápido, rápido! Esconda as suas unhas na terra! Abaixe a sua cabeça! Rápido, feche a boca e os olhos também! Não olhe para ele, pelo amor de Deus, não olhe!" Então rapidamente os dois se abaixaram e esconderam as suas unhas na terra da estrada. E por alguns minutos eles ficaram ali abaixados imóveis e podiam sentir o calor das fortes luzes que pareciam como chamas de fogo e giravam ao seu redor. Realmente foi uma situação muito desesperadora, contou a Dona Benedita. Quando perceberam que aquelas bolas de fogo começaram a se afastar, os dois puderam ouvir também os gritos que vinham do alto de um morro. Mas não era grito de pavor, eram gritos como de um boiadeiro tocando seu gado. Ninguém nunca soube dizer se era mesmo um boiadeiro que estava passando por aquele morro, ou sim, era mais o espírito que vagava por ali. Mas de qualquer forma, os irmãos foram ajudados por aquela aparição. Talvez aqueles gritos fossem para atrair a atenção do boitatá, que provavelmente pretendia atacá-los. Quando Benedito e o seu irmão sentiram-se seguros para abrir os olhos e se levantar, eles viram também os primeiros raios do lar que suavemente iluminavam o caminho. Então iniciaram a caminhada de volta, pois o burro havia ido embora. E logo depois encontraram com seus pais e mais alguns moradores, que ao verem o burro chegar com uma charrete e seus irmãos, vieram procurá-los logo em seguida. Quando os irmãos encontraram o grupo que veio procurá-los, pararam de caminhar por alguns minutos e relataram aos pais e amigos o que havia de fato acontecido. Todos conheciam a história do boitatá, até mesmo alguns que estavam ali tinham marcas pelo corpo, causadas por aquele fogo corredor. Temerosos, saíram rapidamente daquele lugar e voltaram para suas casas. E depois desse dia, nunca mais houve outra situação igual ou parecida. Lembro-me que era o ano de 2014. Na época eu morava no interior de Pernambuco. E foi quando eu vivenciei tudo que eu irei contar para vocês agora. Vamos ao relato. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu consegui o meu primeiro emprego em uma casa de família, indicada pela vizinha da minha mãe. O local onde eu iria trabalhar era uma fazenda a cerca de 3 quilômetros da casa onde eu morava. Eu trabalharia nos finais de semana para cobrir a folga da cozinheira e ajudaria em outras tarefas. Haviam dias que eu precisava ir durante a semana também. Eu sempre pensava que esse esforço seria útil, pois com o dinheiro que eu estava ganhando, eu poderia ajudar minha mãe com as despesas, o que era muito importante, já que não passávamos por um momento fácil naquela época. Durante a semana, a fazenda era um lugar bastante movimentado, apesar de alguns dos patrões ficarem na casa onde eu trabalhava. No total, eram 6 pessoas morando naquela casa. Para contextualizar, a casa tinha 6 banheiros, 6 quartos e era realmente grande, com 2 andares. No quintal, havia uma área de lazer com 2 piscinas e espaço suficiente no terreno para um curral com alguns animais, incluindo vacas, cavalos. O dono da propriedade também tinha uma fábrica de tijolos, algo muito comum em Pernambuco. Até então, tudo estava tranquilo. Eu não tinha enfrentado nenhum problema naquela casa.
No entanto, algo estranho começou a me perturbar. Era uma sensação estranha de que algo ou alguém estava me observando sempre que eu chegava para começar meus afazeres naquela casa grande e silenciosa. Era como se alguém estivesse no fundo de um corredor me olhando, mas quando eu virava para olhar, não havia ninguém. Essa sensação persistia comigo o tempo inteiro. Havia algo oculto naquela casa, e mesmo quando não havia ninguém ao meu redor, parecia que algo misterioso me cercava. Eu costumava chegar por volta das 6 horas da manhã, e nesse horário todos ainda estavam dormindo. O jardineiro abriu o portão para mim, e dentro da casa havia um altar com várias imagens de santos católicos, o que tornava o lugar bonito, mas ao mesmo tempo bem melancólico. Havia algo mais do que isso. Uma energia estranha pairava no ar, e toda vez que eu limpava o altar, havia uma sensação de que alguém estava ali perto de mim, me observando. Era uma sensação assustadora, e eu não conseguia entender o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Então teve um dia, e para ser bem específico, foi um domingo. Enquanto eu estava fazendo as minhas tarefas habituais, até então nada de estranho havia acontecido dentro daquela casa. Foi então que algo inesperado aconteceu. Eu ouvi perfeitamente a minha patroa me chamando por várias vezes. Ela parecia muito nervosa e apressada. Eu me virei e disse que eu estava indo ver o que ela precisava. Foi nesse momento que eu passei por uma situação bem arrepiante, que só de pensar congela até a minha espinha. Assim que eu entrei no corredor que dava para a escada, eu precisei passar por 2 quartos antes de chegar à passagem onde ficava o altar que eu havia mencionado anteriormente. Após essa passagem, havia o quarto da minha patroa. Enquanto eu caminhava, eu percebi que a luz estava acesa e até mesmo eu vi uma sombra que eu pensei ser a dela. No entanto, à medida em que eu me aproximava do quarto, a luz se apagou de repente. Até então, eu não estava com medo, pois na hora eu pensei que poderia ser apenas uma queda de energia. Então, quando eu cheguei lá, eu tomei um baita susto. Eu gelei por completo ao olhar pela porta e perceber que não havia absolutamente ninguém lá dentro. Estava tudo silencioso e estranhamente sombrio. Foi naquele momento que eu tive a certeza de que seja lá o que era aquela sombra que eu vi, era de qualquer outra coisa, menos a dela. Já com o coração na mão, a minha única reação foi sair correndo. Eu fiquei em choque. Eu fui até a cozinha para beber um pouco d'água e tentar me acalmar. Eu respirei e tentei não pensar mais naquilo, pois eu só queria mesmo terminar os meus afazeres e voltar para minha casa. Depois daquela situação estranha, eu não vi mais nada naquele dia. Um tempo depois, em casa, eu resolvi contar para minha mãe sobre o que eu havia vivenciado. Ela não deu muita bola e disse que era coisa da minha cabeça. Talvez até ela estivesse certa, mas eu sei o que eu vi e senti, e ainda teria mais pela frente. Os dias foram se passando, e não aconteceu mais nada em seguida. Porém, aquela sensação sempre de ter alguém me observando nunca tinha fim. Mesmo sem ver o que tinha nas sombras, eu tinha certeza de que havia algo ali. Eu preferia sempre trabalhar durante a semana, pois era mais tranquilo e havia sempre mais pessoas na casa, além dos empregados. Eu já tinha até me esquecido do que havia acontecido antes. Eu não queria que nada daquilo prejudicasse o meu trabalho, mas nem isso evitou que eu passasse por aquela situação assustadora novamente. Lembro-me bem que a minha patroa fez questão que eu fosse fazer a limpeza daquele local onde havia o altar com os santos. Segundo ela, estava muito empoeirado. Prontamente eu falei que sim e fui fazer a limpeza. Naquele momento não havia ninguém no andar, nem os filhos dela. Eu tenho certeza de que eu estava sozinha.
Eu já estava fazendo a limpeza quando de repente me veio aquela sensação que me fazia gelar a espinha. Algo no canto, escondido nas sombras, estava novamente me observando. Eu confesso que até aquele momento eu não conseguia ver, mas claramente havia algo atrás de mim. Estava com um espanador na mão e olhando de canto de olho. Então eu pude ver. O pavor tomou conta de mim ao perceber uma sombra enegrecida olhando para mim, como se quisesse me tocar. Foi tudo muito rápido, mas eu lembro que era na forma de um homem magro, que usava uma capa e um chapéu preto. Nessa hora eu larguei tudo e fui correndo atrás da outra empregada, que ao ver o meu estado de pavor, quase chorando de desespero, veio me socorrer. Ela tentou me acalmar e em seguida perguntou o que havia acontecido comigo. Como já tinha certeza de que aquela casa tinha algo estranho, eu resolvi contar o que eu vi. Ela não deu muita atenção. Acho até que ela não acreditou no meu relato, pois em seguida ela mesma foi lá e terminou o restante da limpeza do altar. Eu fiquei 1 ano trabalhando lá naquela fazenda, mesmo com tudo que eu passei. Mas depois eu saí para procurar um outro emprego e tentar esquecer aqueles momentos de pavor que eu vivi. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu sei que muitas pessoas não acreditam no sobrenatural e em forças que se escondem nas trevas, mas eu sei o que eu vi e o que eu senti naquela casa. E não tenho a menor dúvida de que existe sim coisas espirituais. Boa noite. No verão de 1994, o meu na época noivo e nosso filho de 5 meses e eu nos mudamos para uma velha casa em uma cidade não muito longe de São Paulo. Ficava a pouco mais de 1 hora de viagem. A nossa casa ficava bem ao lado de uma curva muito perigosa de uma estrada local. A única coisa que me deixava inquieta era que a parte do quintal da casa não ficava a mais de 1 metro da estrada, onde os carros passavam em alta velocidade na curva. Mesmo assim, isso não nos desanimou. Estávamos super felizes com a casa, já que era a nossa primeira. Tudo ocorreu sem problemas até que nós nos acomodamos nela. Desde o começo, eu tinha uma impressão estranha sobre a casa, e já havia tido essa mesma sensação em outras ocasiões, e raramente eu estava errada. Pouco tempo depois de nos mudarmos, começamos a ter problemas com nosso filho. Ele simplesmente não ficava sozinho no quarto dele. Nunca tínhamos tido esses problemas antes, e toda vez que o colocávamos no berço, ele chorava e só parava quando o pegávamos. Em qualquer outro cômodo da casa, ele ficava sem nenhum problema, exceto no quarto dele, onde berrava tanto que parecia que iria explodir. Eu também tinha problemas com alguns cômodos da casa. Eu nunca entrava na garagem ou no quarto da empregada. Eu não tinha explicação para isso, mas só de passar na frente do quarto da empregada ou da garagem, os pelos da minha nuca se arrepiavam e um frio subia pela minha espinha. Algum tempo depois do nosso casamento, que havia sido no mês de julho, eu estava na sala com meu filho e minha cunhada. Ainda era dia e estava muito claro, mas nós vimos algumas sombras se movendo na parede da sala. Na hora, eu liguei para uma amiga minha, para que ela viesse ver o que estava acontecendo. Assim que ela entrou na casa, também sentiu algo estranho. Todos nós vimos sombras estranhas pela sala e tivemos a sensação de sermos observados. Ouvimos barulhos no andar de cima, quando não havia ninguém lá, e as portas simplesmente estavam se fechando sozinhas. Contamos essas coisas para o meu marido, mas ele apenas disse que estávamos imaginando tudo. E quando foi perto do Natal, ele acabou mudando de ideia. Colocamos luzinhas musicais na árvore de Natal
e toda noite eu as desligava antes de dormir. Em uma noite, ele acordou com a música tocando e as luzinhas piscando, iluminando levemente o corredor do lado de fora do nosso quarto. Ele na hora me acordou e disse que eu havia esquecido de desligar as luzes. Por minha vez eu respondi que eu havia desligado sim, e ele estava lá na hora para ver. Ele então se sentou na cama com uma expressão confusa e se levantou em seguida e foi até o lado de fora do quarto na ponta dos pés e desceu a escada. Mas não encontrou nada e nem ninguém. Ele voltou com o rosto pálido e não disse uma única palavra sequer. Eu perguntei o que havia acontecido, mas ele apenas disse para falarmos sobre isso no final de semana. Depois do ocorrido, o nosso filho foi para a casa dos avós dele no final de semana. Na primeira noite sem ele, quando estávamos nos preparando para dormir, ouvimos um bebê chorando. Mesmo com o nosso filho fora da casa, o som persistia. Inicialmente ignoramos, mas o choro ficou cada vez mais alto. Preocupados, fomos até o jardim pensando que alguém precisava de ajuda, mas lá fora não ouvimos nada. Quando voltamos para dentro, o choro continuava. Entrávamos e saíamos da casa por várias vezes, e sempre era a mesma coisa. Era nada do lado de fora, mas o som de um bebê chorando, na verdade, estava vindo dentro da nossa casa. Finalmente, meu marido parou no pé da escada e viu que o som vinha do andar de cima, de um quartinho que usávamos para guardar as nossas coisas. Eu não preciso nem dizer que isso me deixou completamente apavorada. Eu acabei convencendo ele a mudar o nosso quarto e o quarto do nosso filho para o andar de baixo da casa. Só depois disso que as coisas realmente começaram a acontecer. Algumas coisas sumiam e só reapareciam depois de alguns dias. Não era incomum eu trancar a porta do quarto da empregada para deixá-la fechada e colocar cadeiras em algumas outras para deixá-las abertas. Eu odiava ter que subir a escada para fazer alguma coisa lá em cima, ainda mais se eu estivesse sozinha. Eu sempre sentia que o meu coração estava sendo apertado, isso sem falar na garagem, que parecia que tinha algo sempre me espreitando lá dentro, pronto para me atacar. Por algum motivo, o único cômodo que eu me sentia bem e segura era o nosso banheiro. Eu odiava ficar naquela casa sozinha, porém nada nunca nos machucou. Mas tomamos muitos sustos, que parecia que o nosso coração iria parar de bater. Mais tarde eu acabei descobrindo que a casa já tinha tido muitos inquilinos, mas nenhum ficava muito tempo lá. Nunca mais do que alguns meses. Nós somos os primeiros em muitos anos a ficar mais de um ano naquela casa. O dono da casa morava quase ao lado e a nossa casa estava na família dele há muitos anos. Ele nunca falou nada sobre a história da casa. Ou ele não sabia, ou ele não acreditava. Até que um amigo da família dele descobriu que nós estávamos na casa e acabou contando para uma amiga em comum que era para nós nos mudarmos o mais cedo possível, porque aquela casa não era um lugar seguro para se estar. Ele conhece uma das famílias que tinha morado lá, e ele falou que temia pela nossa segurança, porque sabia de algumas manifestações violentas que já tinham acontecido lá dentro daquela casa. Ele falou também que era incrível como ainda estávamos lá dentro daquela casa há tanto tempo e que ainda não tínhamos saído por conta própria. A família que ele conhecia ficou na casa somente um mês, pois objetos eram jogados na direção deles, sem contar que acordavam de manhã com alguns hematomas pelo corpo e por algumas vezes eram acordados durante a noite com a cama chacoalhando violentamente. Eram coisas desse tipo. Depois de ouvir o relato, eu falei para o meu marido: amor, precisamos sair da nossa casa com urgência. E nós nos mudamos na semana seguinte. Como a casa foi construída bem na frente de uma curva perigosa, onde houveram várias vítimas fatais,
Será que os espíritos das vítimas dos acidentes que ocorreram ali acabaram indo para a casa onde estávamos? Pois bem, todos nós por aqui achamos que sim. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. Boa noite, o meu nome é Rafael Macedo. Por muitos anos moro em São Paulo, porém no final do ano de 2016, ao levar o meu filho à escola, sofremos uma tentativa de assalto, no qual os marginais efetuaram disparos contra o meu carro e uma das balas atingiu o ombro esquerdo do meu filho. Pois graças ao bom Deus, a bala pegou apenas de raspão, porém os traumas psicológicos foram bem graves, tanto para o meu filho e quanto para mim. E devido a esse fato, eu e a minha esposa decidimos tirar um ano sabático e para voltar à nossa cidade no interior de Minas. O diretor do hospital, que eu ainda trabalho, concordou com a ideia do meu afastamento. Ele foi bem compreensivo e manteve os meus vencimentos durante o período sem que eu precisasse trabalhar. E assim eu poderia me recuperar, e quando eu estivesse bem psicologicamente, eu voltaria ao trabalho normalmente. A princípio, eu e a minha família trocamos a cidade grande para uma cidade pequena de 10.000 habitantes, para fugir do estresse e da violência urbana, e também para respirar novos ares. Na verdade, decidimos morar com meu avô materno, em um pequeno sítio, onde ele cria algumas vacas leiteiras e fabrica queijos e doces. Mas não teve jeito. Foi só o meu amigo Marcos descobrir que eu estava morando no sítio que o mesmo foi tentar me convencer a trabalhar no hospital municipal da cidade. Marcos é um daqueles amigos que se tornou irmão e na época ele era secretário de saúde. Ele me falou que tinha dificuldades de contratar médicos para os plantões, principalmente nos finais de semana. Eu pedi um tempo para pensar na proposta e depois de conversar com a minha esposa e meus avós, decidimos que eu faria um plantão de dia a cada final de semana, apenas para ajudar pessoas do município, até mesmo porque financeiramente não era nada interessante. O pequeno hospital da cidade funciona na entrada da cidade, em um prédio bem antigo. E ao lado tem mais 2 prédios que estavam sem uso. Acho que esse hospital foi construído no final do período do Império, porém foram feitas várias adaptações. Por isso tem uma estrutura suficiente para casos de média ou pouca complexidade. Os casos mais graves eram transferidos para outros centros como hospitais mais equipados. No meu primeiro plantão, conheci a equipe de apoio. Ela não era muito grande, no máximo 10 pessoas, entre enfermeiros, atendentes, porteiros, o pessoal da limpeza e o da cozinha. Descobri que eu seria o único médico no plantão e aos poucos fui me adaptando e conhecendo melhor o modo operante. E tomei gosto, tanto que passei a dar um plantão no meio da semana, e isso serviu de terapia para mim, pois mesmo sendo hospital de emergência, eu comecei a fazer clínica médica em um pequeno ambulatório que ficava em um dos prédios anexos e que até então era subutilizado. Mas aos poucos comecei a perceber que existia algo de estranho naquele hospital. E depois confirmei que os funcionários presenciavam fenômenos sem explicação nos arredores e também nos corredores do hospital. No mês de maio de 2017, em uma quarta-feira, após atender o dia inteiro no ambulatório, fui para o banheiro do hospital tomar um banho e assim descansar. Quando de repente chegou uma emergência. Era uma criança com febre alta e dificuldade de respirar. Pelo histórico dela,
descobri que a mesma sofria de bronquite asmático. Rapidamente atendi a criança. Ela foi medicada e internada na pediatria para observação. Quando foi mais tarde, por volta das 10 horas da noite, estávamos do lado de fora, sentados em um banco, estávamos conversando. Então, eu escutei vozes e risadas de crianças. Eu ainda comentei com uma das enfermeiras. Cara, eu acredito que o menino já está bem melhor. Provavelmente amanhã cedo ele voltará para sua casa. A enfermeira não comentou nada, eu acredito até que ela não prestou atenção no que eu tinha dito. E depois de alguns minutos levantei e entrei para pegar um café. Assim que eu cheguei no corredor, eu avistei uma garotinha brincando em frente à pediatria. Porém, eu não me lembrava de ter nenhuma menina internada no hospital, já que a pediatria naquela noite só tinha um garoto de paciente. Fui andando na direção da pediatria e quando cheguei na porta do quarto, a mãe do garoto estava dormindo em uma poltrona e ele estava sentado na cama, ainda com acesso ao medicamento. Realmente ele tinha melhorado muito, já estava até sorrindo, mas não via a garotinha. Então eu perguntei onde estava sua amiga. Foi então que ele falou baixinho: "A minha amiga se escondeu no banheiro." Já sabendo que coisas estranhas aconteciam, eu fui até o banheiro e não tinha ninguém lá dentro. Então o garotinho deu uma outra risada e falou: "Ela passou correndo." O garotinho continuou sorrindo e colocando a mão sobre a boca. Eu olhei em volta e não vi a menina. Porém, eu senti um leve puxão no meu jaleco. Mesmo sem ver, apenas falei: "Cuidado, não pode fazer bagunça aqui." Em seguida, eu virei as costas e saí do quarto. E antes mesmo de dar uns 20 passos, eu olhei para trás e vi a garotinha parada no corredor. E logo ela desapareceu. O mais incrível foi que eu não senti medo. Pelo contrário, tive uma leve sensação de paz. Porém, preferi guardar para mim esse momento. E não comentei com o pessoal que estava comigo no plantão. Após alguns plantões, sem ver nada de sobrenatural, em um final de semana, por volta das 7 da noite, ouvimos a sirene da ambulância do município chegando. Ele trazia um jovem que tinha acabado de se envolver em um acidente de moto. Logo em seguida chegaram os familiares. Eles ficaram na emergência, mas não teve muito o que fazer. O jovem veio a óbito minutos depois de dar entrada. Esse dia foi bem triste, mas além da dor da morte, eu vi algo que poucas pessoas conseguem presenciar. Depois da família ver o corpo ainda no consultório e chorar bastante, levamos o corpo para um local que funcionava como necrotério, onde aguardaria o pessoal da funerária para removê-lo. Depois que a família se acalmou, eu passei em frente ao quarto onde estava o corpo e notei um barulho estranho, como se fosse um choro. Na hora, eu gelei e imaginei que talvez ele não estivesse morrido. Abri a porta e vi como se fosse um espectro de um homem sentado sobre o corpo, porém virado para a porta. Mas em frações de segundo, ele desapareceu. Dessa vez eu não me contive e contei para a dona Neisa, uma enfermeira que estava no plantão. Ela acreditou e falou que provavelmente o espírito do jovem não aceitou a partida. Eu não questionei, apenas fui para um quarto vazio e fiz uma oração, pedindo que Deus o guiasse. Aquele mês foi bem movimentado. Foram passos, barulhos estranhos durante a madrugada, porém no plantão seguinte, por volta das 22 horas, eu e o porteiro chamado Sandro
Estávamos sentados em um banco do jardim que fica em frente à entrada de emergência e de repente eu notei que o Sandro olhava muito na direção de uma sala anexa que estava desativada, que fica ao lado do meu ambulatório. Eu perguntei o que ele estava vendo. Foi então que ele falou: "Olha lá, doutor, não é um homem em frente ao hospital velho?" Eu comecei a olhar e realmente vi um homem vestindo um jaleco branco. Ele estava parado. Depois ele veio andando bem devagar. Na hora levantamos, pois não sabíamos quem era ou o que queria. Mas o homem simplesmente entrou no meu ambulatório. O detalhe é que a porta estava trancada. Ele simplesmente passou por ela, como se estivesse aberta. O meu amigo Sandro olhou e disse: "Fique por lá consultando", e logo deu risada. A naturalidade que eles lidavam com essas aparições era algo inexplicável. Praticamente ninguém ali tinha medo, e aos poucos eu também me acostumei. Porém, certa vez eu passei por apuros e vi quanto que esses seres das trevas são fortes e violentos. Foi um final de semana do mês de setembro. Uma jovem foi levada por familiares, tendo convulsões. A colocaram no meu consultório. Enquanto eu examinava ela pegou o meu braço e começou a falar coisas sem sentido e incompreensíveis. A força com que ela apertava o meu braço era incomum. Na hora eu pedi ajuda, e nesse dia o enfermeiro era o Bruno, um rapaz bem forte e alto, que trabalhava no hospital. O Bruno tentou segurar a moça, mas ela o lançou contra a parede. Depois ela começou a dar risadas e falar pornografias. Precisei pedir a ajuda dos familiares para conseguir controlá-la. E foi preciso 5 pessoas para segurá-la. Aplicamos um medicamento que popularmente as pessoas o chamam de sossega-leão. Porém não fez efeito nenhum. Por isso, eu decidi aplicar uma segunda dose. E aos poucos ela foi se acalmando. Depois que a moça ficou mais calma, todos saíram. Ficou apenas eu e o enfermeiro Bruno no consultório, para poder examinar melhor. Quando chamei pelo seu nome, ela abriu os olhos e com um olhar de ódio, começou a nos ameaçar e falou: "Aquela bala era para matar teu filho, seu miserável." O Bruno tentou segurar, mas mesmo deitada, ela parecia querer flutuar. Mas graças a Deus, ela dormiu de uma vez. E no outro dia, após a alta, os familiares a levaram para casa. Porém, eu soube que aquilo não foi apenas algo físico e psicológico. Foi uma possessão demoníaca. No final de novembro, no meu penúltimo plantão de semana, eu estava descansando no conforto médico e comecei a ouvir passos na minha direção. Na hora imaginei que fosse alguma emergência, mas o meu corpo não reagiu para que eu pudesse levantar. Fiquei como se estivesse anestesiado. Foi então que uma moça loirinha de meia idade, vestida de enfermeira, se aproximou de mim e começou a massagear os meus pés. Em seguida ela me falou: "Doutor, vá embora, não fica aqui com a gente, o senhor é importante." Na mesma hora, ela desapareceu. Eu dei um pulo da cama e ao sair para o corredor, eu vi várias pessoas, crianças e adultos. E quando esfreguei os meus olhos, eu não os vi mais. Mas quando olhei para trás, me vi deitado na cama, que em seguida eu acordei. Dessa vez não vi nada e nem ninguém. Eu fiquei até confuso com toda aquela situação, mas não senti medo, e por isso decidi que continuaria morando na cidade.
Hoje em dia o meu salário é bem menor, mas eu não me arrependo da minha troca, pois eu tenho qualidade de vida e uma sensação de segurança muito maior morando na pequena cidade. Eu continuo dando os meus plantões no hospital e as visitas de outro plano se tornaram rotineiras. Já até me acostumei, inclusive por várias vezes consultando algum paciente, ouço sugestões vindas do além, que depois dos exames se confirma o diagnóstico.